irmãos? Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que a paz bendita do nosso Deus possa encher todos os vossos corações, trazer cura, libertação, paz na alma, emanar um sentimento de gratidão a Deus, que todos possam ser recompensados. E cremos que Deus está aqui para nos ajudar. Amém. Você crê nisso, irmão? Amém. Se você crê nisso, diz amém bem alto. Amém. Assim seja, Deus. Aleluia. Assim seja. Mais uma vez nós estamos aqui na presença de Deus, com a graça de Deus, pelo amor de Deus, sua infinita graça, que nos proporciona e nos proporcionou esse momento de estarmos aqui juntos, unidos, em torno de um companheirismo saudável, em torno da palavra de Deus e esperando no Senhor, porque nós confiamos que Ele nos abençoará. Amém. Você tem um motivo de estar aqui nessa noite. Só pode ter um. Ninguém aqui pode ter mais de um motivo. Se você tem mais de um motivo de estar aqui nessa noite, tem alguma coisa errada. Só tem um motivo de nós estarmos aqui nessa noite. E esse motivo chama-se Jesus Cristo. Amém? Amém, irmão? Amém. Ele é o único motivo. Você não veio aqui para ver o homem, você não veio aqui para ver o irmão, para ver a irmã. Muito embora seus olhos estão aí. Suas mãos estão aí para tocar, para palpar, para ver. Mas você veio aqui para ver Jesus Cristo. Amém. Para ver a palavra de Deus. Né? E é assim que nós devemos atuar. E estamos felizes com isso. Eu agradeço a presença de todos os irmãos, tanto os irmãos daqui como os de outros lugares, como veio o irmão pastor Isaac, que está aqui atrás, com alguns dos irmãos do seu ministério, né? Também veio alguns irmãos de Birité. O irmão também veio ali de Florestal, Moncleiros. Deus abençoe sua esposa, sua família, todos os irmãos também. Amém? Eu gostaria de cantar um hino com a igreja, com os irmãos. Depois desse hino eu vou pedir ao irmão, o pastor Isaac, para dar uma saudação à igreja. Amém? Pedra sobre pedra, isto é revelação sobre revelação. Você crê nisso, irmão? Quem souber nos ajuda. Aleluia. Destrua esse templo. Quem souber ajuda. Destrua esse templo, disse Jesus, e eu reconstruirei em 3 dias. Estava mostrando que nada é maior do que Ele quando se trata de construções. Suas próprias mãos puseram o firmamento. As mesmas mãos irão coroar, pedra sobre pedra e pedra e pedra, da minha
também está conosco aqui. Bagulho, né? Quem é os irmãos que estão comigo aí, me acompanharam? Fica de pé, por favor, minha esposa, meu filho, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus continue abençoando vocês. Muito agradecido, amém? Vocês terem acompanhado. Desejo o coração estar aqui conosco, amém? Obrigado. Deus abençoe a todos. Sou muito agradecido a Deus de estar aqui com mais uma partícula da noiva do Senhor. Amém? Amém. E eu quero dizer que estou muito feliz. Glória a Deus. Amém. De ver o povo de Deus reunido. E eu quero dizer que vocês têm um pastor abençoado. Quero agradecer a ele pelo convite. Amém. Ajude o seu pastor. Esteja ao lado do seu pastor. Porque é mais do que um pastor. É mais do que uma igreja. É um sacerdócio em ação. Amém. E o Espírito Santo dá testemunho disso, amém? Amém. Porque é ele na igreja hoje. Hoje ele está dentro de peles humanas. Você crê nisso, não? Amém. E é muito importante um pastor local, você me permite, pastor? Sim. Nesta mensagem, Apocalipse, capítulo 4, segunda parte, dos 24 anciões, parágrafo 292, parte B. O chefe de uma cidade, ou o chefe de uma tribo, ou seria o irmão dela neste momento, é um ancião para esta igreja. O que ele é? Ele é o cabeça desta igreja local. Amém? Então nós fazemos parte, você faz parte de um corpo local que está ligado na vontade perfeita de Deus. O corpo local recebendo o pastor, recebendo aquilo que Deus enviou. Seja de quem for, quem você está me ouvindo, seja onde estiver, respeite o seu pastor no seu campo local. Na mensagem O Nome de Jesus, parágrafo 91, no corpo local há 9 dons: fé, dom de cura, operação de milagres, variedades de línguas, profecia, interpretação de línguas, dons do Espírito Santo, né? A palavra, a ciência, dispensação do Espírito, discernimento de Espírito, melhor dizendo. Sabe o que é isso? Que cada um de nós, cada um de vocês que é chamado nesse corpo local é especial. É para edificação do corpo nesta cidade. Vocês estão entendendo a chamada de você no corpo místico da noiva? No corpo local dessa cidade, com o seu pastor. É uma responsabilidade que nós temos com Deus. Nós somos filhos de Deus, revelados por Deus. Cada um que está tocando aqui, cada diácono, cada obreiro, isto está ligado na eternidade. Não é apenas no corpinho aqui na igreja, voz de Deus, não. Isso está ligado na eternidade. O que você não está fazendo não é só pelo seu pastor, é só pela igreja, é mais do que isto. Isso é Deus em você. Deus tem nos ajudado, amém? Isso aí, nós não podemos perder a bênção, né? E aqui nesta mensagem maravilhosa, sede, né? No parágrafo 262, Jesus disse: eu sou a luz do mundo e você está nele. Você crê nisso? Amém. Como você entra nele é se unindo a ele. Não estreitando a mão de um irmão, não. Batismo nas águas, não. Através do Espírito somos todos batizados em um mesmo corpo. Qual é o corpo de Cristo? Naquele corpo há 9 dons, como nós já vimos. Veja isto. Isto é apostólico. Isto sim é apostólico. Então nós
conservaremos na luz, na bela luz, se nós estivermos neste corpo, amando o nosso próximo. Primeira Epístola de São João 3, 14 a 16. Não deixe que nada o tire dessa comunhão de falar com Deus e ouvir. Tenha certeza que em tudo que você faz, que você escolhe, é para a glória de Deus. Não deixe nenhuma dúvida por credulidade. Não entre em um caminho largo que é a perversão. Mantenha-se. Claro que nós estamos na era de Laodiceia, uma era nova, pressão por todos os lados, mas nossos sentidos já estão arrebatados. Não deixe se perder, não deixe se levar por espíritos. Nós somos menina dos olhos do Senhor. Amém, igreja? É a salva de palmas logo do Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O microfone aqui deu uma puxada, né? Muito bem. Vamos cantar o último hino, irmão. Nós vamos recolher as ofertas e nós vamos já introduzir o pregador, o evangelista Márcio de Lima, de Lindóia. Vai só um pouquinho o volume do microfone. Só um pouquinho mesmo. Amém. Tá bom. Muito bem, vamos cantar. Nós cantamos ele ontem, né? Lá em Betim, no Tabernáculo Alterosas, no culto de ontem. Vamos cantar ele hoje também aqui. Vale de Jaboque. Quem souber ajuda. Os irmãos podem recolher a Oi no vale de Jaboque, e o meu nome mudou, transformou-me num homem, a imagem do Senhor. O meu nome era Jacó, hoje ele é Israel. Vou subir a escada que me leva até o céu. Descem anjos, sobem anjos, o meu medo já se foi. Vou buscar a minha bênção na mão do meu Senhor. Eu estou maravilhado com esta bela visão. Hoje eu acordei com um novo coração. Aleluia! Você crê na bênção do Senhor, irmão? Aleluia, você crê em Deus, está aqui nessa noite?
noite nós teremos mais um trabalho aqui, uma visita do irmão Josemar de Lima, que também é evangelista, que é Paraíba, João Pessoa, vai estar conosco aqui do dia 6 de julho ao dia 14 de julho. Então, ele vai no campo todo, né? Vai visitar o campo, esses 8 dias. E vai estar conosco no mês de julho, né? Como os irmãos já conhecem, é um irmão que aplica mais os seus trabalhos evangelísticos em prol da oração dos enfermos e libertação e assim por diante. Então os irmãos desde já estão convidados juntamente, o pastor Isaac, todos os irmãos já estão convidados também para estar conosco. Será no dia 6 de julho a 14 de julho. Amém? E também tem uma surpresa aí também, só não vou falar agora. Tem uma surpresa vindo por aí, só não vou falar agora. Preciso de confirmação. Amém? Vamos ficar de pé? Aleluia! Glória a Deus! Senhor Deus! Senhor Deus! Diante do Senhor, nós viemos nesse instante pedindo ao Senhor a Tua graça, com as mãos estendidas, irmãos. Senhor, com as minhas mãos estendidas agora, como um sinal de petição ao Senhor. Pai, sabemos que sem o Senhor nós não somos nada, Pai. Não passamos de nada. Porque o homem precisa do Senhor. Por mais incrédulo que ele seja, por mais ateu que haja um homem na terra, no final do seu dia, no finalzinho, ele lembra de Deus. Naquele momento terrível, de angústia, de dor. Ali não importa mais o que as pessoas façam, o que alguém vai fazer. Não importa mais. Ali está entre Deus e a pessoa. Porque sabe que ele vai dar um salto de uma dimensão para outra dimensão. Mas o teu profeta nos ensinou que quando chegar a hora de cada um de nós atravessar aquele rio Jordão, frio e gelado da morte, é melhor saber que do outro lado está Deus te esperando para te encontrar. Ó Deus, abençoa cada um, Pai. Que as nossas vidas estejam na mão do Senhor, Pai, curando, libertando, salvando. Deus, aqui está, Senhor, um grupinho, uma partícula, Senhor. Aqui temos pessoas de várias idades, pessoas que têm naturezas diferentes uma da outra. Mas o Senhor é só um, Pai. O Espírito é só um. Só há uma forma de ser salvo, uma forma de ser curado, uma forma de ser libertado. Não há duas revelações, só há uma revelação. E nós sabemos que o Senhor é esta revelação, Pai. O Senhor é o amor de Deus para os nossos corações. Jesus Cristo revelado nos nossos corações. Abençoa cada um que veio nesta noite. Abençoe cada irmão, cada família, cada pai, cada mãe, cada jovem, cada moço e moça, cada criança. Meu Deus, eu oro nesse instante que eles sejam ricamente abençoados. Os nossos visitantes, todos que estão aqui, possam sair daqui, Senhor, com a bênção no seu coração, entendendo que ele veio somente para ver a Cristo, a Tua palavra. Ó Deus, ajuda, Senhor. Não deixa nada que venha atrapalhar, nada que venha trazer tristeza, que venha tirar nossa bênção nessa noite. Porque queremos sair daqui abençoados, amém? Esse é o motivo, Senhor, de nós estarmos aqui. Abençoa o nosso irmão, o irmão Márcio, que vai ocupar a plataforma. Que o Senhor abençoe, que o Senhor possa trazer aos nossos corações o que Deus tem proposto no seu coração. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Com as cabeças inclinadas.
todos com as cabeças inclinadas, somente crê, tudo é possível àquele que crê. Graças a Deus, né, meus preciosos irmãos, por nós estarmos aqui nesta noite de domingo. Os irmãos podem se assentar um pouquinho. Esta noite de domingo, encerramento deste trabalho de evangelização. Estivemos na sexta-feira, ontem e hoje estamos aqui. Graças a Deus. O Senhor Jesus, Ele tem nos dado graça, né, irmãos? Graças a Deus. O Senhor nos abençoou ontem ali, porque todo culto que nós participamos, somos abençoados. Graças a Deus. Para quem não esteve nos cultos de sexta-feira e também de ontem, eu sou o irmão José Márcio de Lima, evangelista ali em Lindóia, auxiliar do pastor João Batista, da cidade de Brasília. Glória a Deus. Graças a Deus. Pastor João Batista, da cidade de Brasília. E nós estamos ali em Lindóia também, batalhando ali pela fé que uma vez foi dada aos santos, né? O Senhor Jesus, Ele tem nos abençoado ali em Lindóia. Temos 3 filhos, eu e minha esposa, irmã Denise. E estamos ali, irmãos. O Senhor Jesus, Ele é bom para nós. Graças a Deus, né? Então, eu quero pedir para os irmãos, que os irmãos se coloquem de pé, para nós lermos o texto bíblico. Primeira epístola do apóstolo João, o capítulo de número 2 e o versículo de número 22. Só apenas um versículo. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo de número 2 e o verso de número 22. Amém, irmãos? Amém. Diz assim a palavra de Deus: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos podem se assentar. Queridos e amados irmãos, quero dizer, antes de nós entrarmos aqui na palavra de Deus, queria primeiro aqui contar um testemunho para os irmãos
um testemunho da minha vida que aconteceu comigo. Eu criei nesta mensagem, aceitei esta mensagem, me batizei em nome do Senhor Jesus Cristo há 10 anos, em 2009. E passei a caminhar nesta mensagem e na época não tinha um certo conhecimento, porque no começo eu achava que quando se falava de mensagem era todos unidos, né? Todos caminhavam junto. E então eu caí no extremo. Na época eu congregava com um pastor que ensinava, cria, participava com um grupo de pessoas que ensinavam a ressurreição isolada do profeta. Criam e creem nesse grupo até hoje que nosso profeta, irmão Brana, ressuscitaria isoladamente para fazer uma obra aqui, ainda nesta terra, teria que revelar os mistérios dos 7 trovões, teria que pregar ainda dentro de uma tenda, enfim. Eu era um pregador nato desta doutrina. Por volta foi 2015, mais ou menos, lendo a mensagem de irmão Brana, eu li 2 mensagens. Uma foi Perguntas e Respostas, número 4, e fizeram uma pergunta para o profeta se os 7 trovões iam ser revelados ainda no futuro, ou já se tinham sido revelados. O profeta respondeu: não, já foi revelado nos 7 selos. Então eu pensei comigo, porque eu sempre pregava que o profeta teria que ressuscitar isoladamente para então revelar o mistério dos 7 trovões. E eu pensei, eu estou pregando que o profeta tem que ressuscitar para revelar os 7 trovões, mas ele está dizendo agora aqui que já foi revelado nos 7 selos. Glória a Deus. Aí então eu comecei a entrar em dúvida acerca do que eu pregava, e eu também tomei a mensagem, os ungidos dos últimos dias, e lá para o finalzinho dela, o profeta diz, ele falando das 3 puxadas, ele disse que a 3ª puxada era a abertura da palavra, isto é, a revelação dos 7 selos. Amém. Amém. Aí então eu pensei também, eu sempre preguei, eu pensando na época, né? Eu estou pregando que a 3ª puxada é o retorno isolado, a ressurreição isolada de irmão Branco para ainda fazer uma obra, e aqui ele está dizendo que a 3ª etapa é a revelação dos 7 selos. E como é que eu fico? Então eu comecei a descrer, irmãos, daquilo que eu pregava. Comecei a entrar em dúvidas e fui examinando as mensagens, e uma certa vez eu estava dentro do meu quarto e eu estava então olhando o Facebook, e eu vi o Facebook de uma pessoa, do pastor Vanderlei Costa, né? E eu então entrei e comecei a ler as matérias do pastor Vanderlei, né? Aí eu mandei uma mensagem para ele, pedi a ele o WhatsApp, e nós então passamos a conversar, e eu fui contando para ele, e ele então passou para minhas matérias concernentes ao assunto, irmãos. Aí a minha cabeça se abriu, porque quando uma pessoa, Deus levanta uma pessoa com um dom, né, que é o que o pastor Vanderlei tem, um dom para montar essas matérias, de ver certas coisas mínimas, minuciosas da mensagem, que às vezes nós não temos esse dom e não vemos, mas o Senhor deu a ele esse dom. Então a explanação dos parágrafos e tal, eu fui lendo, e então, meus amados irmãos, o Senhor me tirou de lá. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor me tirou, eu não criei mais naquilo. Liguei para o pastor, que era o meu pastor na época, e eu disse para ele assim: pastor, eu não vou mais caminhar com o senhor. Podemos ser amigos, conversar de qualquer assunto que não seja
concernente à palavra, porque doutrinariamente eu não caminho mais com o Senhor, porque eu não creio mais nisso. E então, meus irmãos, eu me apartei e o Senhor, então, desde lá Ele tem me abençoado, porque Salomão escreveu em Provérbios que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até se tornar o dia perfeito. Como assim? Se a pessoa é um eleito, tem uma semente de eleição verdadeira nele, como disse João, né? Aquele que tem a semente de Deus não peca, porque a semente permanece nele. Então, irmãos, ele pode caminhar um tempo no erro, mas o Senhor tira ele de lá. Porque a verdade brilha para ele. Então, eu quero dizer para os irmãos que estas matérias que o pastor Vanderlei, ele faz, envia, tem ajudado muitas pessoas, porque eu sou um testemunho disso. Eu tenho aqui este caderno que eu uso de anotações, é da época ainda que eu pregava vamos dizer assim, esta falsa doutrina, e eu tenho aqui anotações daquela época ainda. Lógico que hoje nós sabemos qual é o centro destes parágrafos que irmão Brana fala em suas mensagens. Hoje nós entendemos corretamente. Amém. Sabemos que os trovões já foram revelados nos selos. Não tem mais mistério nenhum para se revelar. Tudo foi revelado na voz do sétimo anjo. Amém, meus preciosos irmãos. Então, continue orando pelo pastor Vanderlei Costa, pela sua família, porque Deus tem levantado ele para ajudar muitas pessoas a se posicionarem nesta mensagem. Porque tem pessoas, irmãos, que ele tem uma eleição nele, ele apenas, Deus abençoe, precioso, ele apenas precisa de um posicionamento. Então, Deus levanta uma pessoa que tem este dom para ajudar aquela pessoa, e então ele se alinha com a palavra. Amém. Amém, meus preciosos irmãos? Então, sim, é verdade. Não entendi. Isso, porque hoje em dia, irmãos, estamos vivendo um tempo difícil. Embora o irmão Brana disse que esse foi o tempo que ele desejou realmente viver, a era de Laodiceia, né? Porque a era da luz da tarde, da luz maior, da totalidade, da palavra da hora. Mas também para aquele que não é um eleito, para aquele que não tem uma eleição para a verdade, para a vida eterna, para ele é trevas. Porque sair da verdade é sair da luz. A partir do momento que saímos da luz, caímos na escuridão, no abismo. Podemos pensar que estamos corretos, podemos achar que estamos caminhando em algo verdadeiro, mas se não está de acordo com a palavra da hora, com a palavra do dia, que nos leva aqui para a verdade da palavra, então é trevas. É verdade. Amém, meus irmãos? Então, o testemunho que quero dizer para os irmãos, que através das matérias do pastor Vanderlei, o Senhor, ele me tirou de uma mentira que se tem pregado muito tempo aqui no Brasil, irmãos, que infelizmente é uma falsa esperança. O que a igreja, o que a noiva espera é Jesus Cristo. Amém. Paulo escreveu lá em Hebreus, capítulo de número 9, o versículo 28, onde diz que Cristo aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Amém? Amém, meus irmãos? Então nós lemos aqui no texto bíblico, entrando agora na palavra de Deus, em 1 de João, capítulo de número 2. O versículo 22, aonde nós temos lido. Aqui, João escreveu desta forma: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Então, aquele que nega que Jesus é o Cristo é o mentiroso. Correto?
é o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Então, meus irmãos, de acordo com a mensagem que nós temos recebido, eu creio que os irmãos que são leitores da mensagem sabem disso, que o profeta ele tem explicado para nós em suas mensagens, como por exemplo a revelação de Jesus Cristo. Ele explica que Pai, Filho e Espírito Santo são apenas atributos ou manifestações do mesmo Deus. Amém. E ele então nos explica que Pai é Senhor, o Filho, Jesus, o Espírito Santo é Cristo. Correto? Aquele que nega que Jesus é o Cristo, Cristo é Espírito Santo. Aquele que nega que Jesus é o Cristo, Cristo é o Espírito Santo. Então negar que Jesus é o Cristo, é o Espírito Santo, aquele que nega é um mentiroso. Correto? O Senhor me tirou da mentira. O Senhor me tirou do engano. Os apóstolos, irmãos, eles combatiam o erro. Eles combatiam a mentira que conduz às trevas. Porque o que conduz à luz é a verdade. Amém. O salmista escreveu no Salmo 119, 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então o que é luz para o nosso caminho? É a palavra. E a palavra é Jesus. E Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Amém, irmãos? Amém. Então, quem é o mentiroso? Aquele que nega que Jesus é o Cristo. E Cristo é o Espírito Santo. É o anticristo esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Então negar o Pai e o Filho é ser anticristo, correto? Está escrito na palavra de Deus. E nós dizemos amém à palavra de Deus. Amém. Apenas temos que saber colocar a palavra de Deus da maneira em que o Senhor quis que ela ficasse. O profeta diz que Deus é o seu próprio intérprete. Amém. Nós não podemos interpretar a palavra, não podemos interpretar a mensagem da hora. O profeta diz que nós temos que falar aquilo que o mensageiro da era falou. Ele ensina para nós na era de Esmirna que a evidência do Espírito Santo é dizer amém a toda a palavra, é crer em toda a palavra. Amém. Então aquele que nega o Pai e o Filho é o anticristo. Quem é o Pai de Jesus? Eu pergunto para a igreja, quem é o Pai de Jesus? A palavra de Deus diz para nós assim, ali no livro de Mateus, capítulo de número 1, versículo 18, diz: ora, estando Maria desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ela grávida. Em outras traduções, como a João Ferreira atualizada, achou-se grávida pelo Espírito Santo, ter concebido do Espírito Santo. Então, se ela concebeu do Espírito Santo, o Pai de Jesus é o Espírito Santo. Amém. Então não podemos negar o Espírito Santo. Amém. E quem é o Filho do Espírito Santo? Aquele que o Espírito Santo gerou no ventre de Maria. Amém. O versículo de número 20 do capítulo 1 diz assim, que o anjo disse para José: não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. É. Então quem gera é pai e o que é gerado é filho. Aleluia. Então negar o Espírito Santo e negar aquele que o Espírito Santo gerou é ser anticristo. Não podemos negar. O profeta diz, irmãos, aqui na era de Laodiceia, que a revelação maior para este tempo foi a deidade, a divindade de que Jesus Cristo é Deus. Amém. É Deus e o único Deus. Amém. Judas escreveu assim na sua carta, Judas 4, e negam a Deus, único dominador, e Senhor nosso, Jesus Cristo. O mesmo João aqui em sua carta, ele escreveu no capítulo 4, aonde ele fala de falsos profetas. E ele inicia então o versículo 1 dizendo assim: amados, não creais a todo espírito,
mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus e o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Amém. Então veja aqui, que no versículo 1 ele diz, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E ele diz, provai se os Espíritos são de Deus. Na era de Éfeso, na primeira era da igreja, o profeta, ele nos mostra como que se coloca um apóstolo à prova. Apocalipse 2, na era de Éfeso, no versículo 2, diz assim: eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. O profeta, então, ele nos ensinando, na era de Éfeso, a primeira era da igreja, ele diz, como que se coloca um apóstolo à prova? E ele então cita Gálatas, capítulo de número 1, o versículo 6 em diante. Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que nos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Verdade. Ainda que não é outro, ele diz. Mesmo que um anjo do céu, ou nós mesmos, apóstolos, nos ensinamos, um evangelho além deste que nós temos pregado, seja anátema, seja novo. Então, como que se coloca um apóstolo à prova, diz o irmão Branco? Dá o teste da palavra para ele. Testa ele na palavra. É na palavra que se coloca. E aqui João, ele diz, para provar. Versículo 3. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Esse é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Então João, ele escreveu aqui, que aquele que confessasse, que aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse é de Deus. Agora eu pergunto, quem é Jesus? Aquele que confessar que Jesus Cristo veio em carne. Pedro, ele escreveu na sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé, igualmente preciosa, pela justiça de nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Jesus Cristo é Deus. Amém. Então aquele que confessa que Jesus Cristo, que Deus veio em carne, esse é de Deus. No verso 3 ele diz, mas todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Esse é o espírito do anticristo. Então não confessar que Jesus Cristo é Deus em carne humana é anticristo. E infelizmente, irmãos, estamos vivendo um tempo perigoso. Estamos vivendo um tempo perigosíssimo. Jesus, ele nos alertou em 24 e 24 de Mateus, dizendo assim, surgirão falsos cristos e falsos profetas, farão tão grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, o eleito. Amém, irmãos? Amém. Se possível, o profeta diz que não é possível, mas se possível, para ser possível, para quase, vamos dizer assim, enganar um eleito tem que ser uma coisa muito parecida. Tem que se assemelhar demais. É verdade. Tem que ser quase igual, tem que ser 99,9, vamos dizer assim. Amém. Tem que ser muito próximo. É verdade. Denominação não engana. Denominação não engana eleito. Eleito não é enganado por denominação. Verdade. Então, para enganar um eleito que crê nesta mensagem, a mensagem da hora, porque a mensagem é para o eleito, Amém. tem que ser algo que se assemelha demais à mensagem. Ontem, a hora que saímos do culto ali, lá em Betim,
dentro do carro, indo embora, eu então perguntei para o pastor Vanderlei Costa. Eu já tinha no meu coração, mas eu queria ouvir da boca dele também. Eu perguntei, pastor Vanderlei, na sua opinião, Jesus disse que surgiram falsos cristos, 24 Mateus, para enganar, se possível, o eleito. Quem são esses falsos cristos e falsos profetas para enganar o próprio eleito, se possível? Quem são? Que mais se aproxima. Isso, que mais se aproxima. Quem seria na opinião do Senhor? Porque denominação não nos engana. Então ele disse, a dualidade, os que pregam que Jesus é distinto do Pai. Por quê que é o que esses, eu disse, então, eu também penso assim. Por quê? Aí o pastor Vanderlei disse, por quê? Porque eles tocam na divindade. A divindade foi sempre discutida em todas as eras. A divindade foi sempre discutida. E o profeta diz aqui nesta mensagem, a era de Laodiceia, ele diz assim, ó, era de Laodiceia, não tem parágrafo, que é a exposição, página 300, ele diz, aqui está o Jeová do Velho Testamento, o Deus do Amém, aqui está o Jesus do Novo Testamento, o Deus do Amém. Ouve, pois, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Aí está de novo, o Jeová do Velho Testamento é o Jesus do Novo. Ouve, pois, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. O Novo Testamento não revela um outro Deus. É uma revelação adicional. É uma revelação adicional do único e mesmo Deus. Cristo não desceu para dar a conhecer a si mesmo. Ele não veio para revelar o Filho. E veio para revelar e dar a conhecer o Pai. Ele nunca falou de dois deuses. Ele falou de um só Deus. E agora, nesta última era, voltamos à revelação de coroamento. Glória a Deus. Veja bem, e agora nesta última era, voltamos à revelação de coroamento. A mais importante revelação da divindade em toda a Bíblia, que é Jesus é Deus. Então, amados irmãos, a revelação mais importante para esta era, Jesus é Deus. Se nós errarmos em Deus, erramos em tudo. Se errarmos em Deus, Deus é o alvo central, irmãos, é tudo. Errou em Deus, errou em tudo. Errou na divindade. Não crer que Jesus é Deus é ser anticristo. Diz aqui, aquele que não crê que Jesus veio em carne e Jesus é Deus, se não crê que Deus veio em forma humana, é ser anticristo. Ele diz aqui no versículo de número 6, do capítulo 4 aqui de João, nós somos de Deus, nós somos de Deus, disse João. Aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Infelizmente o Espírito do erro tem agido. Esse Espírito já começou na primeira era da igreja, diz o irmão Branham. Se pegarmos os selos, ele explica a era da igreja aos nicolaítas. Ele diz que foi um espírito sutil que começou ali a pairar já na primeira era da igreja. Devagarzinho ele foi introduzindo e já na terceira era ele já teve o seu homem coroado. Esse espírito, irmãos, é perigoso. É um espírito perigoso. Por que eu estou pregando isto hoje nesse encerramento? Porque o Senhor me tirou do erro. Amém. O Senhor me tirou, irmãos, da fábula, como disse Paulo. Porque isto é fábula. Olha o que diz Paulo a Timóteo. Na sua primeira carta, segunda carta a Timóteo, capítulo de número 4, ele diz assim: conjure, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vida e no seu reino, que pregues a palavra, ides a tempo e fora de tempo, redargas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina,
Porque virá tempo em que não sofrerão, em outras traduções, não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira, comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Todas estas doutrinas, não podemos nem chamar de doutrina, porque uma doutrina é um ensino verdadeiro da palavra. Estes ismos, estas falsas doutrinas, são fábulas. Fábulas é algo que não é verdadeiro, não nos leva para a verdade, não garante rápido. O que garante rápido, irmãos, é a mensagem da hora, é a palavra para o dia, é a palavra para agora. No livro do profeta Zacarias, no capítulo 14, versículos 6 e 7, ele diz: aquele dia será um dia singular, um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será, e acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. O profeta usou muito este versículo, esses dois versículos. Ele pregou uma mensagem chamada o mensageiro do entardecer. Pregou também a mensagem do evangelismo do tempo do fim. Lendo estes versículos, que no tempo da tarde, na última era da igreja, já no pôr do sol, haveria luz, irmãos, uma luz para a noiva, que é a mensagem para esse dia, através do Elias restaurador. Uma mensagem que nos leva de volta para a palavra, como falamos ontem. Elias veio para nos levar de volta à fé verdadeira de Paulo, Pedro. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 de Coríntios, capítulo de número 15. 1 de Coríntios 15, versículos 1 e 2. Paulo, mensageiro à era de Éfeso, diz assim: também vos notifico, irmãos, o evangelho que vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado. Então ele disse para o grupo do seu dia: pelo qual também sois salvos, se o retiverdes a minha mensagem, tal como vos tenho anunciado, se não é que cresces em vão. O nosso mensageiro, na visão além da cortina do tempo, ele disse ali em cima, ele disse: o grupo de Paulo passou? Sim, o grupo de Paulo passou. Então o meu também passará. Aleluia. Porque aonde Paulo pregou, eu também preguei. Paulo batizou em nome de Jesus Cristo, eu também batizei. Tudo que Paulo pregou, eu também preguei. Paulo pregou o mistério de Deus sendo Cristo. O profeta pregou o Cristo, o mistério de Deus revelado. Tudo que Paulo pregou, o nosso mensageiro também pregou. Amém. É o mesmo evangelho nos levando de volta à fé dos apóstolos. Amém. Irmãos, o espírito do erro é muito perigoso, porque ele vem com uma sombrinha de verdade para enganar, se possível, um eleito. Tem que parecer. Por isso a igreja do Senhor tem que ser uma igreja estruturada na palavra de Deus. Uma igreja poderosa, irmãos, é uma igreja poderosa na palavra. É uma igreja que não se deixa enganar. Graças a Deus, irmãos, que nós não nos deixamos enganar. Amém. Porque temos, irmãos, a palavra da hora. Amém. Aquele que nega que Jesus é o Cristo é um mentiroso. Cristo é o Espírito Santo. Pai, Senhor, Filho Jesus, Espírito Santo, Cristo. Então aquele que nega que Jesus é o Cristo, é o Espírito Santo, é mentiroso. Jesus, irmãos, o Espírito Santo na igreja hoje é Cristo na igreja. Amém. Paulo disse: Cristo em vós a esperança da glória. Jesus, ele disse ali em Mateus 28 e 20: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Lá em João, capítulo 14, versículo de número 20, ele diz: um pouco e o mundo não me verá mais,
mas vós me vereis, porque eu vivo e vós me vereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai em mim, e eu em vós. Então é Jesus em nós. É Deus em nós, porque Jesus é Deus. Aleluia. Agora, o anticristo, o espírito anticristo, é muito perigoso. Quero ler algo aqui na mensagem para os irmãos. 5 identificações definidas da verdadeira igreja do Deus vivo, parágrafo 38. Parágrafo 38 dessa mensagem. Olha o que o nosso profeta nos diz aqui. Ele diz: agora, tentaram organizá-lo, então o torna anticristo. Porque qualquer coisa que seja contra o ensino de Cristo é anticristo. Tudo que é contra o ensino de Jesus Cristo é anticristo. Ser anticristo é antipalavra. O Senhor Jesus Cristo, Ele chegou a dizer para os fariseus: se não permanecerdes na minha palavra, se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Para sermos então seguidores de Jesus, temos que permanecer na sua palavra. O profeta diz mais aqui no parágrafo 56. Parágrafo 56 dessa mensagem, 5 identificações. Ele diz: e lembrem-se, ela foi chamada de Mistério Babilônia. Sabemos que essa é a Igreja Católica. Mas notem, ela é a mãe das meretrizes. Que é uma meretriz? A mesma coisa que é uma prostituta. Agora, de onde vieram estas organizações? Aí está a mãe delas. Isto é o que elas são, para começar. Então você diz: esse é o anticristo. Isso é verdade. Então, se isso é anticristo, então, que me diz de suas organizações? O profeta em seu dia, ele colocou isto nas organizações. E hoje, se o profeta estivesse aqui hoje, vendo o que estão fazendo com a sua mensagem, vendo o que estão fazendo com a mensagem que Deus deu a ele para trazer. No Rio Ohio, quando ele batizava ali, falei isso na sexta, falei ontem, mas vou falar de novo. E os irmãos aqui sabem. Quando ele estava ali batizando a 17ª pessoa, então a coluna de fogo desceu, e a voz saiu de dentro da coluna de fogo e disse: assim como João Batista foi precursor da minha primeira vinda, tu trarás uma mensagem que precursará a minha segunda vinda. Aleluia. Então, o que está precursando a vinda de Jesus, a precursora é esta mensagem. Porque a mensagem nos leva para a palavra. Aqui nesta mensagem, arrebatamento. Olha aqui, quero ler algo aqui para os irmãos. No parágrafo 160. Parágrafo 160 da mensagem, arrebatamento. Olha o que diz o mensageiro. Eu sempre preguei que ele era a deidade, não apenas um homem. Ele era Deus manifestado em carne. Deus, o atributo de Deus, de amor, os grandes atributos que desceram, exibidos aqui na terra, de Deus. Jesus foi o amor de Deus, o qual edificou um corpo em que o próprio Jeová viveu. Ele foi a plenitude da divindade corporalmente. O que Deus foi? Ele manifestou através daquele corpo. Aquele corpo tinha de morrer, de modo que ele pudesse levar a noiva, lavar a noiva com seu sangue. E note, não somente está a noiva lavada, perdoada, mas ela está justificada, está vendo? Você já investigou a palavra justificação para ver o que ela significa?
Aí ele explica sobre a justificação. Jesus é Deus em forma humana. Amém. Irmãos, como o pastor disse sobre a dualidade, um grupo que se diz pregar a mensagem do profeta, usam mensagem do profeta, distorcem o que o profeta falou, como a denominação distorce a Bíblia. Dizem que Jesus, ele é um ser distinto do Pai. O argumento que eles usam é o mesmo argumento da denominação que crê na Trindade, dos trinitarianos. É o mesmo argumento. O argumento é o mesmo. Mas o problema, irmãos, que eles usam a mensagem, por isso que se torna perigoso. Traz uma sombrinha, citam certos parágrafos que o irmão Branda falou, e eles moldam ele de acordo com a fé deles, de acordo com a crença que eles têm. Então a igreja precisa ser estruturada na palavra. Graças a Deus que aqui os irmãos têm um pastor, pastor Vanderlei Costa. Não estou falando isso porque estou ajudando, porque eu não preciso disso, e ele também não precisa disso. Temos que falar o que é verdade. Deus sempre levantou na frente de sua igreja, durante as eras, pastores, homens, para defender a verdade. Amém. Homens que defendem a sua palavra. Aqui no parágrafo 60, 170 desta mensagem. 170. Olha o que diz para nós aqui o profeta desta época. 170. Eu quero tomar apenas a parte importante, porque o parágrafo é muito grande, mas os irmãos, se quiserem anotar, depois os irmãos leem em casa. O profeta diz, está mais para o final. A Bíblia diz, o anticristo, as organizações, a Igreja Católica com o resto das organizações, enganará a todos sobre a face da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Aleluia. Jesus disse, todo que o Pai me deu virá a mim. Essa é a sua própria palavra. Não o que você fez, mas o que ele fez. Amém. Então, o anticristo é um espírito, viu, irmãos? O espírito anticristo, mas ele age no sistema. Ele age no sistema para enganar, como ele tem agido no sistema denominado hoje na mensagem para enganar. Porque são sistemas da mesma forma e piores ainda. Sabe por que são piores? Porque estão com a verdade na mão, estão com a mensagem de um profeta na mão, e estão conduzindo o povo para o erro. Se tornam pior do que as denominações. Pior, irmãos, estando com a verdade na mão e conduzindo o povo para o erro, é pior do que uma denominação. Estão com a luz na mão. Aquele que nega que Jesus Cristo é o Cristo, é o anticristo. Que ele veio em carne, é o anticristo. E aquele que nega que ele não é o Cristo, é mentiroso. Quem é o pai da mentira? Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai, porque ele foi homicida desde o princípio, e nunca se firmou na verdade, porque quando ele profere a mentira, ele fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Evangelho de João, capítulo 8, a partir do verso 42. O pai da mentira é Satanás. Então, se uma pessoa prega uma mentira, ele está se fazendo filho do diabo, filho da serpente, descendente de Caim. Irmãos, Caim e Abel, ambos ofereceram um sacrifício a Deus. Nesta mensagem, o único lugar de adoração, e essa uma outra que eu tenho aqui semelhante, o lugar de adoração, o profeta diz que se nós não adorarmos a Deus no lugar correto que Ele proveu, aonde Ele colocou o seu nome, a adoração não é aceita. Verdade.
Só tem um lugar que Deus aceita a adoração, é aonde Ele colocou o nome dEle. Então, Caim ofereceu também um sacrifício a Deus igual a Abel. A diferença dos dois, irmãos, era a revelação que Abel teve de que era sangue que Deus requeria. Caim ofereceu um sacrifício bonito, como podemos dizer que não era um bom altar, aquilo que ele preparou para Deus. Podemos dizer que ele também estava sendo sincero, mas ele estava fora da vontade de Deus, e Deus não aceitou a adoração de Caim. Lá no capítulo 7 de Mateus também, Jesus ele chega a dizer para os fariseus: em vão me adorais, ensinando preceitos e doutrinas dos homens. O profeta cita este versículo, mas ele cita lá em Marcos. E ele diz: adoradores que estão adorando em vão, se não adorarmos da forma que Deus ele proveu para nós, aonde ele colocou o seu nome, Deus não aceita. Aonde o profeta nos ensina aqui nesta mensagem, e também nesta mensagem, o lugar de adoração provido por Deus. Ele pregou 3 mensagens com esse título, que eu sei, né? Pode ser que pregou ainda até mais, que eu não estou sabendo. Ele diz que o nome de Deus ele colocou em seu Filho. E ele diz que o nome de Deus é Jesus. Tome a mensagem, o único lugar de adoração, e também o lugar de adoração provido por Deus, e leia ela. O nome de Deus está em Jesus. Ele diz: e esse é o nome de Deus. Se você não adorar a Deus ali, Deus não aceita. Aí ele lê lá em Deuteronômio também, onde ele pregou, usou para pregar, para nós não adorarmos a Deus nas portas que é nos dado. Aí ele começa a falar das portas, portas batistas, portas adventistas, porque naquela época não tinha divisão na mensagem. Vou mudar o meu termo, porque a mensagem não tem divisão, a mensagem é única. Não tinha divisão nos grupos que se denominam da mensagem, porque a mensagem não tem divisão. A mensagem é aquilo que veio de Deus, da boca de Deus. Amém. Amém. Mas nos dias da voz do 7º anjo, nos dias da voz do 7º anjo, quando soar a sua trombeta, cumprir-se-á então o mistério, o segredo de Deus, como ele anunciou aos profetas, seus servos. É no dia da voz do 7º anjo. Que anjo que é esse? Era de Laodiceia. O profeta nos mostra que esse anjo de Apocalipse 10:7 é o mesmo anjo de Apocalipse 13:14, a era de Laodiceia. O mesmo Elias prometido em Malaquias 4:5-6, Mateus 17:11. E lá em Laodiceia o Senhor diz, no versículo 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Então Deus tem uma voz que ecoa em Laodiceia. Ele tem uma voz. Se alguém ouvir a minha voz, nós temos ouvido a voz do Senhor aqui nesta era. Amém, irmãos? Amém. A voz de Deus é esta mensagem. Glória a Deus. É a mensagem que Ele nos enviou através de um profeta, vindicado nesta era através da coluna de fogo. E o nome do nosso mensageiro é William Marion Branham. Amém. A coluna de fogo o vindicou. Uma certa vez, eu conversando com uma pessoa de uma denominação, e nós falando do Elias restaurador, Malaquias 4:5-6, Mateus 17:11. Então eu disse para ele: irmão, se esta profecia não se enquadra em William Branham, se ele não é o William Branham, então por favor me apresente em quem? Me apresente um aí. Você tem um para me apresentar que se enquadre aqui? Porque João Batista não é. Perguntaram para ele, lá no capítulo 1 de João, o versículo não tem agora em mente, mas é no capítulo 1, se não estiver enganado, é o verso 20 ou 21. És tu Elias? Não, não sou. O próprio João Batista disse que ele não era o Elias de Malaquias 4, né? Muito embora a primeira parte se encaixou sim em João Batista.
trazendo os pais hebreus, os patriarcas da fé hebraica, a fé dos filhos, que é a fé em Cristo, preparando o caminho para o Messias. Amém. Né? Apresentando Cristo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Mas a parte que cabia os filhos de volta à fé dos pais apostólicos era o Elias restaurador. Eu disse, então, se não é irmão Branham, me apresente um. Porque João Batista não é. João Batista já havia morrido no capítulo 14 do livro de Mateus, e Jesus ainda falando de um Elias restaurador, que viria para restaurar todas as coisas. Então, meus amados irmãos, nós temos crido em uma mensagem de restauração. À luz da tarde, à luz do entardecer. Irmão Branham pregou a mensagem do evangelismo no tempo do fim. E ele disse assim, que o evangelismo do tempo do fim sairia de Malaquias 4, 5 e 6. Não tem outro lugar, irmãos. Não tem de onde mais sair. É o único lugar. Nós temos uma mensagem poderosa em nossas mãos. Esta mensagem, ela mostra a Bíblia para nós aberta. Aleluia. E a semente eleita, ela aceita. Eu li a mensagem durante quase 10 anos para depois aceitar. Eu era um crente de denominação. Eu então comecei a ler a mensagem porque um irmão que está ali em Lindóia hoje, congrega ali junto conosco, é o tesoureiro da igreja. E ele então, já era há mais tempo, e ele me deu as mensagens de Mombrana, porque ele cria, mas era de pouca leitura. E ele me passou um punhado de mensagens. E aonde eu congregava na época, não aceitavam a mensagem de Mombrana. Não aceitavam também figuras, e as mensagens têm as fotos, né? Um trabalho religioso. Então, eu peguei aquele monte de mensagens e levei na casa do meu cunhado, não vou dizer esse, porque ele com a minha irmã separou, mas o casamento é um só. Eu ainda o chamo de cunhado. E ele também creu nessa mensagem, e congrega conosco hoje ali em Lindóia. E eu levei na casa dele, ele também era um crente da denominação, congregava na Assembleia de Deus. E eu cheguei na casa dele e falei, irmão Zé, eu estou aqui com esses livros, eu disse, eu não tinha muito conhecimento da mensagem. E é coisa boa isso daqui, e eu quero ler, quero examinar, mas ali em casa eu não posso levar, você sabe, vou arrumar um problema ali. Mas eu quero ler. E eu vou deixar esse monte de livrinhos aqui, eu dizia livrinhos, né? E você pode ler aí à vontade. Só não dá para ninguém, mas pode ler. E eu vou fazer assim, eu vou levar uma, ler, porque eu não posso manter todos lá em casa. Vou levar uma, ler, e quando terminar eu venho aqui devolver e levo outra e eu vou lendo assim. E eu fui lendo, irmãos, fui lendo a mensagem durante quase 10 anos. E o Senhor então abriu o meu entendimento, me tirou do sistema religioso, me batizei em nome do Senhor Jesus Cristo, caí no ismo do retorno isolado, mas o Senhor tinha uma semente que Ele tinha semeado aqui. Amém. Porque já estava predestinada. Né? O eleito é predestinado desde antes da fundação do mundo. Seu nome já está no livro da Bíblia, diz o profeta, desde antes da fundação do mundo. Amém. Então, quando, irmãos, nós temos o nosso nome no livro da vida desde antes da fundação do mundo, não permanecemos na ignorância. Amém. Como disse Paulo em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do versículo 30. Não tendo Deus em conta os tempos da nossa ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Porquanto Ele tem determinado um dia, em que com justiça Ele há de julgar o mundo por meio do varão que Ele destinou, e dando certeza disso, Ele o ressuscitou dentre os mortos. Então Deus não deixa nós permanecer na ignorância. Ele sempre nos leva a palavra, usando alguém para falar para nós, como Ele usou a vida do pastor Vanderlei Costa, e me ajudou, irmãos, a me centralizar na mensagem. Porque eu estava enredado, pensando que estava correto, achando que eu estava correto, pensando que eu estava pregando algo correto. Mas eu tive chance de me consertar e eu abracei. Amém. Então, meus amados irmãos, se nós temos chance de nos consertar, se estamos seguindo algo errado, e nós temos tempo de nos consertar, vamos nos consertar enquanto é tempo. Amém.
E passaram a pregar o verdadeiro, o correto, aquilo que é real, aquilo que dá rápido. E o que dá rápido é esta mensagem. A mensagem absoluta, parágrafo 242, o profeta diz que as mensagens, irmãos, a fé do rápido está nas mensagens. É nela que está a fé para o rápido. Amém, meus irmãos? Porque o profeta, ele chega a dizer em uma de suas mensagens, se eu não estiver enganado, é a restauração da árvore noiva. Ele diz que a mensagem é Cristo. Não diz, pastor? E o Senhor esse tempo também. Senhor esse tempo também. Que a mensagem é Cristo. Então, se nós estamos seguindo a mensagem, estamos seguindo a Cristo. Amém, meus preciosos irmãos? Então, quero agradecer aos irmãos, os irmãos ter nos recebido aqui, os irmãos de ontem, de anteontem, não consigo lembrar o nome da cidade, pastor me fala. Iberité e Betim. Quero agradecer a todos os irmãos, né? Fui na casa de um irmão, não sei se ele está aqui. Não está, né? Mas o irmão, agradece a ele pelo café. Nós tomamos ali. Então Deus abençoe os irmãos fortemente. Irmãos, estejam orando por mim, irmão Márcio de Lindóia, pela minha família, a irmã Denise, meus filhos, o Murilo, a Nayara e a Esther, e pela noiva de Cristo, que está também em Lindóia, pelo meu pastor João Batista, ali de Brasília. Orem pelo pai dele, um homem de 58 anos, sofreu um acidente, caiu de 7 metros de altura, quebrou o pescoço e não morreu, mas está muito mal na cama, né? Os irmãos estejam orando por ele. O nome do pai dele é João de Deus Leonel. João de Deus. O nome Leonel não vem do pai dele, vem da mãe, né? Então os irmãos estejam orando pelo pai dele, João de Deus, que é o nome do pai dele, para que o Senhor então o cure, né? Possa dar a ele a vitória, tirar ele daquele sofrimento, que ele está ali, está usando até fraldas, um homem forte, infelizmente por uma fatalidade, um acidente, talvez uma falta de cuidado, aconteceu isso, mas o Senhor é poderoso. Amém, meus irmãos? Quero agradecer ao pastor Vanderlei Costa por ter nos recebido na casa dele, a sua distinta esposa, que nos ter recebido ali. Deus abençoe os seus filhos e a todos os irmãos. Deus abençoe. Amém. Amém. Vamos dizer todos graças a Deus? Graças a Deus. Falei com o irmão, como ele tem que pegar o ônibus às 10 horas, pode ir mais tarde um pouquinho, apesar que tem os irmãos que precisam trabalhar no dia seguinte, mas como eu tenho um defeito, tenho um defeitozinho, como eu tenho um defeitozinho de falar um pouquinho, assim, depois do pregador, falar algumas coisinhas, não para cobrir a mensagem, trazer uma cobertura, mas ontem, quando o irmão no carro me perguntou, porque a coisa é a seguinte, presta bem atenção. No livro de São Mateus 24 diz: e surgirão falsos cristos e falsos profetas. Os falsos cristos que surgiriam com o espírito correto, o espírito. Os falsos profetas que surgiriam com o dom correto, o dom de pregar, e o espírito correto. A questão está na doutrina. Quando Jesus disse, e surgirão falsos cristos e falsos profetas, a palavra surgir significa sair do meio de, se levantar do meio de. Então, esses falsos cristos e falsos profetas não poderiam sair do meio de da organização. Não poderia ter saído do meio da organização. Porque quando os falsos cristos e falsos profetas surgem, é quando Jesus respondeu aonde estaria a palavra, aonde estaria o Cristo. Jesus disse, se disserem que está no interior da casa, não vai.
Se disser que está no interior do deserto, também não vai correndo. Mas aonde está, Senhor? Diz, está na palavra. amém. Onde estiver o corpo, ali vai estar as águas. E o corpo é a palavra. amém. Os ungidos dos últimos dias, nós estamos alimentando da infalível palavra que é o corpo Da palavra que é Cristo. amém. Então, quando Cristo surge, quando a palavra prometida para o tempo surge, quando a palavra revelada surge, depois disso os falsos cristos e os falsos profetas se levantam do meio de. Do meio de. Aí o irmão perguntou, pastor, nós sabemos que batista, metodista, presbiteriano, denominação, unicista, unicidade, não engana eleito. Não engana eleito, porque é um sistema corrompido, é um sistema delineado. Então, qual seria, dentre esses ismos, dentre essas doutrinas, dentro dessas interpretações, qual seria o espírito mais próximo para poder tentar enganar o eleito? Qual seria o espírito mais próximo na linha da interpretação? Porque os falsos cristos, depois que Cristo aparece, a revelação, a palavra manifestada do dia, eles tomam o que foi entregue. Eles tomam do que foi entregue. Emineu e Fileto tomou o que Anás e Caifás pregou ou tomou o que Paulo pregou? Paulo pregou. Então aí vocês entendem. E Emineu e Fileto foram levantados no meio do ministério de Paulo. E Paulo disse, quando a minha mensagem terminar, quando a minha voz calar, quando eu partir, Paulo já sabia onde estava. Ele via o Espírito andando no meio do povo. Mas ele disse, vai ficar forte quando eu partir. Eles vão se apoderar, vão se fortalecer quando eu partir. Agora eles estão tudo com carinha de ovelha, mas na hora que eu sair, lobos cruéis que não vão perdoar o rebanho. Então eu perguntei, ele perguntou, qual seria o espírito mais próximo de todas essas linhas interpretativas? Então vamos lá, vamos por etapa. Retorno isolado é gritante. É muito gritante. Grita demais, é muito gritante, é uma interpretação gritante. Jesus já veio, mais gritante ainda. Uma coisa gritante, não precisa nem dar crédito para uma coisa dessa. Já estamos no milênio, mais gritante ainda. Mais gritante isso. O novo nome de Cristo, você sabe o que eu estou falando. Não tem mais misericórdia, é gritante. Então qual seria a linha mais próxima, interpretativa, que poderia talvez enganar o eleito? Bom, eu vou falar para os irmãos o seguinte: quando o próprio Deus abriu a boca para dizer que ele era Deus, o problema surgiu. Quando o próprio Deus, emanado em carne humana na terra, abriu a boca dizendo que ele era Deus, aí houve o problema. O problema surgiu daí, quando o próprio Jesus disse: se vocês não crerem que eu sou, se vocês não crerem que eu sou, homem nenhum admita que um homem possa ser Deus. Anás e Caifás não admitiria que um homem poderia ser Deus, mas esse homem era Deus. E qual é o homem hoje que pode admitir que um homem foi Deus? A não ser a noiva eleita do Senhor Jesus. O dualismo que tem a mensagem na mão não admite que um homem seja Deus, mas admite que um homem foi enviado, que outra pessoa foi enviada, mas um homem sendo Deus, não. E a deidade foi assunto em palco em todas as eras da igreja. Discussão. A deidade foi discutida entre Jesus e Anás e Caifás. Como pode ser tu, sendo homem, e fazer a ti mesmo Deus? Porque o homem não aceita que um homem possa ser Deus. Mas a noiva que tem o Espírito Santo da revelação aceita que esse homem é Deus. Então, quando o próprio Deus abriu a boca para dizer que era Deus, o problema surgiu. O problema começou a surgir.
Isso foi um problema nos dias que Jesus abriu a boca para dizer que ele era. Jesus não disse assim, ó, eu sou Deus. Ele não disse assim, mas quando ele disse que eu sou, ele sabia que era eu sou lá no Antigo Testamento. Aleluia. Aí passou 37, 38 anos. Outra discussão de novo. Quando João, o último apóstolo, exilado na ilha de Patmos, volta para a cidade de Éfeso. João, 1 ano e 7 meses. Mas um pregador, 1 ano e 7 meses sem pregar, fica difícil. E como é que ele vai saber como é que está andando a igreja? Como que a igreja está pregando? Como que está se saindo as matérias, os assuntos, os sermões, as pregações? E João chegou. E quando João chegou, foi aquela festa. Aleluia, o nosso homem de Deus está vivo. João está vivo, aleluia. João, você quer pregar hoje? Não, deixa eu ver como é que está. Deixe-me ver como está indo as mensagens, as pregações. E João não foi logo ocupando o púlpito, não. João chegou, depois do seu exílio, chegou. Obreiros tinham mudado, obreiros tinham entrado. E João ficou olhando, observando. E João ficou observando. E João notou que nas pregações, alguém estava tirando a emanação de Jesus. Não, ele não vem em carne, não. Cristo não vem em carne, não. Estava tirando a emanação, que a emanação de Jesus é Emmanuel, Deus conosco, amém, irmão? Amém. Ele percebeu que havia um grupinho que estava tirando a emanação de Jesus. Estava tirando a emanação dele. Que ele era um homem, sim, era um homem de Deus, era um homem enviado, um homem bom, um homem que foi isso, que Deus operou nele, mas estava tirando dele a divindade. Estava tirando dele ser Deus. E João prestou atenção naquilo, disse, amanhã eu prego. Amanhã eu vou pregar. Aí anunciou, gente, João está recuperado, já está hidratado, já voltou, e nessa noite vai pregar. Não. Já hidratou, está tudo bem, já alimentamos, e nesta noite o nosso evangelista João, o apóstolo, vai pregar. E a igreja reuniu. E João chegou no púlpito, a igreja estava cheia, João disse assim, filhinhos, foi-nos dito que nós estamos na última hora. E é verdade. Porque desde quando começou a era, nós estamos na última hora mesmo. Só que uma hora profética. Foi-nos dito também que o anticristo viria. E vocês estão pensando que isso vai lá na frente? Lá no futuro? Daqui 200, 300 anos? Eu digo, já está aqui agora em nosso meio. Aleluia. Porque a deidade sempre foi motivo de discussão. Pois eu vos digo que está aqui em nosso meio agora. Aí eu vou, o quê? O quê? Como é que é? João está aqui em nosso meio? João, mas isso é um perigo, isso é terrível, isso não é fácil, isso é terrível. E como nós vamos identificar quem é o anticristo e onde está? João deu a receita. Vou dizer para vocês, todo aquele que não confessar que Cristo veio em carne não é de Deus, é o anticristo. Amém. Aleluia. Mas todo aquele que não confessar que Jesus, Cristo, não veio em carne, foi emanado, se tornou em carne, este é de Deus. Amém. No dia seguinte, o grupinho que estava tirando a emanação de Jesus, sendo Deus, foram embora. E João ficou sabendo. E João prega de novo. Ô irmão, sabe por que saíram? Porque não era de nós. Porque se fosse de nós, ficaria conosco. Amém, irmão? Aí, aquele espírito saiu dali, mas continuou em outras barbas. E a deidade volta a ser assunto de novo para ser debatido lá no ano 325. Vem a deidade de novo ser assunto para uma mesa redonda lá em Niceia outra vez. Aí junta-se 318 bispos lá em Niceia para discutir o quê? Discutir predestinação? Discutir semente de serpente? Discutir divindade. Discutir deidade. Um grupo dizia, não, ele não é Deus, ele não era divino. O outro dizia, não, mas ele era Deus, sim, ele era divino, sim. Não, outro não, ele é só Jesus, ele é só um unitário. E eles começaram a discutir sobre a deidade. Sobre quem era Deus.
e se era possível mesmo que este homem chamado Jesus era mesmo Deus. Essa era a discussão. E aí o que aconteceu? Não tinha ninguém para defender, porque o profeta, o apóstolo, não tinha mais nada. Não tinha ninguém para defender. Os que defendiam foi por uma linha, e outros que defendiam foi por outra linha. Não tinha nenhum apóstolo para defender a linha certa. Nenhum. E aí a deidade morreu e entrou as eras das trevas. Porque não tendo a luz da revelação da deidade, é tudo trevas, irmão. O profeta disse, se você não crê que Jesus é Deus, você não precisa nem começar a crer no resto. Se você não crê que Jesus é Deus, não precisa nem crer que batiza no Jesus Cristo, não precisa nem crer no resto, porque o princípio, a maior de todas as revelações é a deidade, que Jesus Cristo é o nosso Deus. Aí a igreja mergulhou nas trevas de ensino. Aí veio a igreja católica, tomando tudo e engolindo todos através de seus dogmas e credos. 1000 anos de trevas. E a igreja católica no controle espiritual religioso da humanidade, se assentando como Deus, falando como Deus, exercendo como Deus, mas odiando tudo que era de Deus. Mas Deus havia prometido que esta revelação voltaria novamente. Deus havia prometido que esta revelação viria outra vez com força. Amém, irmão? Amém. E uma das obras restauradoras de Elias, Mateus 17:11, que Elias viria e se restauraria todas as coisas, uma dessas obras identifica-se a maior delas. E o profeta diz, é a maior de todas as revelações, a deidade. É a maior de todas elas, de que Jesus Cristo é Deus. E ela foi restaurada nesses últimos dias. Aí todo mundo que estava ali, sentado nas trevas, a luz raiou. Estávamos sentados na Batista, Metodista, Presbiteriana, Unicidade, a luz raiou para nós. A luz raiou. A luz raiou através do 7º anjo. Amém, irmão? Amém. Recebemos a revelação. Sabemos agora quem é o nosso Deus. Então a igreja pode construir agora em poder. Amém, irmão? Amém. Mas como a deidade sempre foi um assunto de discussão em todas as eras, o que nós temos hoje? A deidade foi sempre um motivo de discussão em todas as eras. Então, irmãos, se você observar, você encontra grupos aí de linhas da mensagem. Mas quando você encontra um grupo dualista com as literaturas do Montana, se você não for um eleito, você cai. Você sabe por quê? Porque eles não entendem a redenção, o plano de redenção, não entendem os atributos de Deus, o que Ele queria ser, para quê. Eles não entendem que Deus estava na paternidade, na filiação. Eles não entendem os ofícios de Deus. Eles não entendem que esses ofícios é para se relacionar comigo, com você. Eles não entendem que eles têm começo, princípio e fim. Eles não entendem que a filiação termina quando o milênio termina com o filho Davi reinando. Eles não entendem nada disso. São crentes naturais, não são sobrenaturais. São crentes que pregam, vê o título como pai e coloca como uma pessoa distinta do título de filho, que outra pessoa distinta. Nós sabemos. Eles dizem que nós é que nega. E eles falam assim, mas vocês aqui é o anticristo que nega o pai e o filho. Está escrito isso lá em 1 João? Tá, não tá? Quem é o anticristo? Não é aquele que nega o pai e o filho, é aquele que nega o pai e o filho. E quem é que nega o pai e o filho aqui? Ninguém nega. Verdade. Ninguém nega o Pai e o Filho, porque o Pai é Senhor e o Filho é Jesus. Então eu digo, Senhor Jesus, amém! Quem está negando é eles. Eles que estão negando. Nós não. Nós não negamos o Pai e o Filho, porque o Pai e o Filho não são pessoas, são ofícios. Deus estava na paternidade, criando cada um de nós e sobre nós. Deus está na filiação, nos redimindo e estando conosco. Deus está no Espírito Santo porque está nos consolando e dentro de nós e é a esperança da glória para cada um de nós. Amém, irmão? A deidade sempre foi um motivo de discussão.
lembre-se do que eu vou dizer para você aqui. Um telefonema, um WhatsApp, um Facebook, uma cartinha, um e-mail de alguém te apresentando qualquer tipo de doutrina por aí, que não seja essa doutrina espúria da dualidade, subtraída por meio da mensagem, não fique com medo, não fique abalado. Agora, se você não for ler, você perde bem. Agora, se preocupe quando alguém pegar a própria mensagem do profeta mensageiro para esta última era, que trouxe a obra restauradora, principalmente a deidade, quem ela é, e apresentar parágrafos que você diz, mas é verdade. Mas é verdade. Eu pergunto uma coisa para você aqui. Tem escritura na Bíblia que diz que Jesus disse que o Pai é maior que ele? Tem escritura? O Pai é maior que eu? Tem. Mas isso me faz entender que é separado? Não. Já tem escritura na Bíblia que diz que quem faz a obra para Jesus é o Pai? Está entendendo? Mas isso me faz perceber que está separado? Tem escritura na Bíblia que diz, a minha doutrina não é minha, mas é do Pai que me enviou. Isso me deixa separado? Não. De forma alguma. Então, irmãos, olha, eu vou dizer para você aqui, quem não tem, olha, eu vou dizer para você aqui. O diabo sempre atacou a divindade do Senhor Jesus Cristo. Você sabe por que Judas ficou o tempo todo caminhando com Jesus, mas com o pé atrás de Jesus? Porque cada um dos apóstolos queria que ele era Deus, mas ele duvidava que ele era. Judas duvidava de que ele era Deus. Judas duvidava. E o espírito de Judas naquele ministério está em vários ministérios duvidando que ele seja Deus. Por isso que esse espírito é o mais perigoso de todos os espíritos levantados com a bandeira da mensagem. Há muitos gritantes, mas se você parar diante de uma pessoa com um monte de mensagem desse tamanho e te dando parágrafos sobre a deidade, se você não for um eleito e não juntar as peças, e não juntar paternidade, filiação, atributos, ofícios, tudo aquilo, se você não juntar tudo aquilo, separar em cada obra da dispensação o que a paternidade fez, o que a filiação fez, o que os atributos têm a ver com isso, se você não tiver uma base sobre isso para identificar e colocar tudo no seu devido lugar, você cai, irmão. Mas o eleito não é enganado. O eleito não é enganado. E não precisa ser esperto, ser inteligente para não ser enganado. Precisa somente ter o Espírito Santo. Amém? Vamos ficar de pé. Amém? Deus abençoe a cada um dos irmãos. Eu peço aos irmãos para Deus me libertar desse defeito que eu tenho, tá? Bem, foi lá, irmão Márcio, lá em Betim, lá na região, pastor Delei. Pastor Delei, bom demais, mas tem um defeito. Entendeu, pastor? Depois da casa pronta, ele ainda quer colocar telha. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor Deus, pela palavra. Abençoa cada irmão e irmã. Abençoe cada um que esteve aqui nessa noite. Senhor, eu oro para que o Senhor abençoe o ministério do pastor Isaac, sua igreja, sua família. Eu oro para que o Senhor abençoe cada irmão que esteve aqui nessa noite, que teve o privilégio, e nós tivemos o privilégio de eles estarem aqui conosco. Abençoe o evangelista Márcio de Lima, Senhor, a voltar para o Senhor daqui a pouco pegando ônibus. Abençoe sua ida, abençoe seu trabalho, abençoe cada um que está aqui, Pai. Creio que nós nessa noite aprendemos muito com o Senhor. Cremos que nós fomos ricamente abençoados. E estamos aqui para isso, Senhor, para ser abençoado pelo Senhor, para ter uma fé pura, para ter uma fé inadulterada, uma fé pura na palavra pura do verdadeiro Deus puro dessa era. Senhor, obrigado por cada um, Senhor, e que eles possam ser cheios da Tua graça, cheios do Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Dá para nós cantar um hino, irmão? Dá para cantar? Dá tempo? Então vamos cantar.
Vai lá, irmão, pega lá. Vamos sentar então? Dá tempo aí, tá cedo, irmão. O senhor vai trabalhar amanhã, por isso eu falo isso. Aleluia! Você crê que Elias já veio, irmão? Você crê que Elias já veio? Sim, ele já veio na sua quarta manifestação, trazendo a palavra restauradora para a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo. E estamos felizes por isso, amém? Quem souber nos ajuda. Elias já veio. Presta atenção. Eu vivia enganado por uma denominação batista, metodista, presbiteriana, publicista. Era cego e não sabia, não tinha revelação. Mas aconteceu um dia que essa verdade eu encontrei. Abandonei tudo que tinha e essa mensagem eu abracei. Ele já veio. Elias já veio, tudo tornou realidade. Quem não entender agora é porque é cego de verdade. Ele já veio. Elias já veio, tudo tornou realidade. Quem não entender agora é porque é cego de verdade. A natureza de uma águia é totalmente sem igual. Não se alimenta coisa imunda, não se acostuma a contar o seu prazer nas alturas, é onde ela se sente bem, é um prazer muito profundo que o abutre já não tem. Ele já veio. Elias já veio, vamos ficar de pé. Tudo tornou realidade. Quem não entender agora é porque é cego de verdade. Elias já veio, tudo tornou realidade. Quem não entender agora é porque é cego de verdade. Muitos rejeitam esse profeta para crer numa trindade, prefere ficar com a mentira do que ficar com a verdade. Mas para aceitar essa mensagem você tem que ter eleição. São os mistérios da palavra para a hora da restauração. Elias já veio, tudo tornou realidade. Quem não entender agora é porque é cego de verdade. Elias já veio, tudo tornou realidade. Quem não entender agora é porque é cego de verdade. Palmas para o Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz de nosso Jesus Cristo sejam com todos vocês ao retornar para seus lares. Que Deus abençoe cada um dos irmãos, cumprimentos aos outros, dizendo assim: precioso peregrino, foi bom estar aqui com você. Deus abençoe.
Deus.